Hoje o quadro Você Quer Saber destaca a decisão do Superior Tribunal de Justiça que garante a todo aposentado que necessitar de cuidados permanentes de terceiros um acréscimo de 25% no valor mensal de sua aposentadoria. Para discutir esse assunto, nós convidamos a vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maranhão, Raquel Furtado, e a assistente social da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Isabel Lopzic. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas aqui para falar de um tema tão importante que é essa assistência ao idoso. Eu começo então com a doutora Raquel. Quem tem direito realmente a esse benefício? Porque, a princípio, todos os aposentados poderiam recorrer. Hoje não? Então, com a Lei de Benefício Previdenciário, né, lá em 1991, a Lei 8.213, ela já estabelecia no artigo 45 que que seria acrescido 25% a todo aposentado por invalidez que necessitasse da ajuda permanente de terceiros. Então, não é uma coisa nova, já vinha sido. Porém, como na lei vinha descrito que seria os aposentados por invalidez, somente a esses o INSS estava concedendo, né? E muitos advogados, né, devido ferir a Constituição, já que não dava igualdade e dignidade a todos que estavam nas mesmas condições, vinham constantemente ajuizando ações, requerendo para aqueles aposentados por idade, por tempo de contribuição, por entender não ser justo, vez que eles também precisavam e diante disso, a Justiça vinha, alguns concediam, outros não. Em 2016, a TNU, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, já começou decidiu e concedeu a uma aposentada por idade esse benefício. Então, devido a isso, recentemente o STJ veio e disse: terão direito aos 25% todos os aposentados que estiverem nessas condições. Estendeu a todas as aposentadorias, para acabar com essa divergência que estava havendo. Então, para deixar bem claro, qual é o idoso que tem direito? É aquele que necessita de cuidados permanentes de terceiro. É aquele que não consegue fazer sozinho as suas atividades da vida diária. Né? Higiene, vestuário, alimentação. Isso é comprovado através de perícias médicas, laudos e exames. Somente esses que poderão ter esse acréscimo de 25%. Uma pergunta aqui da Sandra Lopes. Ela quer saber, ela que mora no Anil, fiquei sabendo que o INSS vai recorrer na Justiça para não pagar esse adicional. Com certeza, né? Eles já não vinham pagando, né? Ele já só concediu administrativamente aqueles que recebiam aposentadoria por invalidez, né? Agora, com essa extensão, com certeza eles vão recorrer aí, vai vir uma batalha judicial e vamos ver aí que... Mas essa decisão do STJ... pelo Código de Processo Civil, pelo artigo 1039, ele já é extensivo em todas as instâncias. Já... Tá certo. Doutora Isabel, quando a gente fala também sobre cuidados com idoso, a gente também tem que ir para o âmbito da pessoa que vai fazer esse cuidado, né? Com a sua experiência, qual deve ser o perfil, quais os cuidados também pré-requisitos? Bom, primeiramente, o cuidador, ele tem que ter amor, habilidade e técnica para que ele possa desenvolver bem a condição do cuidado. Cuidar é um ato de amor. Quando você se propõe a ser um cuidador, você tem que ter essa disposição de poder cuidar bem de uma pessoa, que no caso seria um idoso, com dificuldades de fazer as suas atividades diárias. Inclusive, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão tem um curso de formação para cuidador do idoso? Tem, nós já fizemos há alguns anos atrás, ano passado nós fizemos restrito a 62 pessoas, mas esse ano a Defensoria está nas tratativas com a Universidade Estadual do Maranhão para estender para alguns municípios do Maranhão esse curso, que é um curso completo, porque ele tem uma perspectiva de 200 horas, né? Com 160 horas do conhecimento e 40 de prática.
Muito bem. Então, no caso, a pessoa interessada, ela pode ir à Defensoria Pública do Estado do Maranhão? Já é uma profissão, cuidador do idoso? Não, ele ainda está na categoria de ocupações, né? E como ocupação, ele é como um trabalhador doméstico. Agora, ele tem que ter a empatia, ele tem que ter a responsabilidade de cuidar bem daquela pessoa. E, às vezes, o cuidar, ele não precisa somente querer, ele precisa conhecer. E aí o curso oferece, né, todas as condições necessárias para que ele desenvolva bem aquele cuidado. Ainda não é uma profissão, mas existe uma proposta, um projeto de lei para que ele se torne uma profissão. Doutora, a gente sabe que são 25%, né? Esse percentual ainda seria até pequeno em relação a muito gasto, né, do idoso? Com certeza. Quando você colocar remédio, alimentação, essa terceira pessoa, que pode ser da família, como também pode não ser, os 25% se torna praticamente irrisório. Principalmente se considerarmos em cima do salário mínimo, né? Que infelizmente nem sequer daria para pagar o cuidador. A realidade é essa. Uma pergunta aqui da Maria Lúcia Cardoso, ela que mora no Coatrac, uma pergunta para a senhora. Caso o benefício seja cessado por causa da morte, o valor 25% não será incorporado à pensão deixada aos dependentes? Não. A pensão ela vai ser em cima do valor do benefício. Esses 25%, ele é um adicional para que dê possibilidades de cuidarem daquele segurado, já que ele não consegue, né, suprir suas necessidades diárias. Uma vez que ele falece, ali acaba o benefício, ele não se estende à pensão. E a Maria Lúcia Cardoso, também do Coatrac, né, ela deixou outra pergunta. Ela diz o seguinte: e quem recebe pelo teto de aposentadoria do INSS também tem direito a 25%? Sim, com certeza, com certeza. É o único caso em que a lei permite que a pessoa receba acima do teto, com um adicional de 25%. Tá certo. Doutora Isabel, a gente falou há pouco sobre a ocupação, né, do cuidador. É também uma responsabilidade da família também, né? Porque existem muitas famílias que também entregam o seu idoso para um cuidador e nem sempre mantém aquela relação de responsabilidade, de ali cuidado e análise mesmo do trabalho que está sendo feito. Certamente a família seria o primeiro cuidado, né? Seria dos familiares. Entretanto, com o nosso dia a dia de trabalho, de vários compromissos, nem sempre dá para a família cuidar. E a gente tem visto a questão da violência que ainda está dentro do seio familiar. Então, são questões que a gente muitas vezes necessita de ter uma terceira pessoa que não faz parte da família para cuidar daquele ente idoso. Isso aí é muito comum hoje em dia e a gente tem que se preocupar porque o envelhecimento ele tem crescido muito nesses últimos tempos. Doutora Raquel, uma pergunta para a senhora do Raimundo Silva, morador da Coama. Ele quer saber se esse adicional de 25% vai começar a ser pago pelo INSS quando? Na realidade, ele já é pago, né? Administrativamente já se concede para os aposentados por invalidez, né? Agora, as demais aposentadorias, como ainda está, né, apesar da decisão do STJ, acredito eu que o INSS vai continuar negando na via administrativa, mas nada impede que o segurado vá até a justiça, né, judicialize para poder receber esses 25%, desde que comprove, né, os requisitos da concessão do mesmo. Uma pergunta agora do Carlos Antônio Lobo, do Anjo da Guarda. Quem decide se há direito à aposentadoria por invalidez e ao adicional de 25% é o perito médico do INSS? Sim. Na verdade porque ele, através da perícia médica, que vai dizer se aquele aposentado consegue ou não suprir suas necessidades, se ele depende de um terceiro, se aquela necessidade dele, aquela permanência dele da necessidade, se ela é constante, se ela se enquadra dentro do anexo 1, né, lá do decreto 3048 de 99. Apesar de não ser
não ser taxativa, mas ela é exemplificativa. E uma das causas, ela diz que é a exigência permanente de uma terceira pessoa que possa, já que ele não supre suas necessidades diárias. Muito obrigado à senhora pela sua presença. E eu queria saber da senhora Isabel sobre o atendimento prestado lá na Defensoria Pública do Estado do Maranhão para os idosos. Quais são os serviços que os idosos podem procurar lá na Defensoria e onde fica a Defensoria? Olha, a Defensoria, ela funciona ali no Reviver, na Rua da Estrela, 421, e nós temos vários serviços que possam ser oferecidos, como a curatela, ação de alimentos, nós temos também as orientações, e muitas vezes o idoso procura ali não só para denunciar questões de violência, mas também a questão da violência, aí não é somente os idosos, mas familiares ou vizinhos ou pessoas que percebem essa questão da violência. Lá existe um núcleo especializado para esse atendimento, para essa escuta, e nós realizamos visitas domiciliares, mediação de conflito, na perspectiva de dar garantia de uma qualidade de vida para essa pessoa idosa. Alguém que não anotou o endereço, quer anotar? Repita para a gente. É na Rua da Estrela, 421, lá na Praia Grande, no Projeto Reviver. Quase em frente ali à Câmara Municipal de São Luís. Sim, ao lado da Praça Nauru Machado. Ok, muito obrigado então. Obrigado, doutora Raquel. Obrigada. Na segunda-feira, novos assuntos vão ser apresentados no Bom Dia Mirante para votação pelo portal G1 Maranhão. Na sexta-feira, o assunto mais votado, ele vai ser destaque no Bom Dia Mirante. Obrigado sempre pela sua participação.